Bom, faz tempo que eu não subo aqui nesse altar para pregar, mas é um prazer toda vez que eu estou aqui. Então, quero dividir com vocês uma palavra, um texto, e aí a gente vai discorrer sobre o tema. Todo mundo sabe qual que é o nosso tema? Nosso tema é identidade. Pedir para vocês abrirem Atos. Atos 19. Bom, vamos orar antes de começar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, pela disposição em ouvir aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Obrigado porque o amor do Senhor é incondicional. Em nome de Jesus. Amém. Bem, quem não me conhece, me chamo Isaías. Estou aqui há um bom tempo na Igreja Batista Emanuel. Pretendo ficar mais um bom tempo. Então, o que eu quero falar hoje, neste dia de hoje, sobre identidade, sobre quem eu sou, quem você é, quem nós somos. No decorrer da vida, a gente passa por várias situações, a gente tem situações onde a gente tem que fazer escolhas, onde a gente tem que tomar atitudes, onde a gente tem que tomar posições. E a juventude, ela não é diferente. Eu falo juventude por quê? Porque isso é um culto de jovens. E nessa fase, juventude é uma fase onde que você está saindo do colegial, saindo do ensino médio, você está entrando no mercado de trabalho, você está começando uma faculdade, você está começando um relacionamento. Então, é uma época, um momento de escolhas, um momento onde você tem várias e várias situações, onde você tem que tomar uma posição, uma postura, ter um posicionamento diante daquilo que lhe é proposto. E quando você faz isso, quando a gente está passando por isso, nós observamos tudo que está à nossa volta. Pode perceber, todos nós observamos, alguns menos, outros mais, mas sempre a gente está atento a tudo que está à nossa volta, porque é importante, porque para cada um de nós, o que está à nossa volta determina o que podemos e o que não podemos. Então, todo mundo fica ligado no que está à sua volta, para saber como vou me portar diante de cada situação. E aí, o que acontece? Quando a gente está no decorrer do que acontece ao nosso redor, às vezes a gente capta algumas coisinhas, a gente observa algumas coisas, aquilo que nos chama a atenção. Aquilo que é mais, como é que eu posso dizer? Aquilo que nos dá mais atenção, aquilo que os nossos olhos focam com mais intensidade. E, diante disso, chamando nossa atenção, e é o que nos dá nossa atenção, o que prende o nosso olhar, existe uma frase que diz mais ou menos o que eu quero dizer para vocês. Fala bem assim: quem é visto, este é lembrado. Algum pode ser outro tipo de entonação, outra frase, outra palavra, mas o significado é o mesmo. Aquilo que é visto é lembrado. Ou seja, o que você vê, com certeza você vai lembrar. Muitas das vezes o que você vê e você não dá a atenção devida, às vezes você não se lembra. Mas se você dá atenção, você lembra. E aí, dentro disso, no mundo atual, sendo assim, tudo que é visto é lembrado, referência é aquilo que está em destaque. Pode perceber. Muito daquilo que a gente tem como referência é o que está em destaque, é o que está mais escancarado, é o que está mais visível. E assim,
o que mais aparece, logicamente, é o que é mais notado, certo? E aí eu vou agora trazer para mim e para você. Se o que é mais visto é mais lembrado e o que é mais visível é mais notado, obviamente você quer ser visto e notado. E é isso que eu quero chegar, é nesse ponto, sobre ser visto e notado. Quando você busca ser visto e ser notado, muitas das vezes, em algumas situações, você deixa de ser você mesmo. Você começa a se espelhar no outro ou começa a copiar o outro e esquece de olhar para si. Por quê? Porque você se desconhece. Porque você não procura se conhecer primeiro para depois fazer. Às vezes, muitas das vezes, você prefere buscar aquilo que é mais visível. Isso aqui é bom, então isso aqui eu pego para mim. E começa a imitar, e começa a fazer, começa a copiar. E traz aquilo como verdade para você. Porque é assim, se eu estou andando, o caminho, todo mundo está indo para cá. Todo mundo está indo. Eu vou ao contrário? Muitas das vezes não. Se todo mundo está indo, está dando errado? Não está. Está indo mal? Não está. Então eu vou para cá. E aí eu vou caminhando. Aí eu vou indo. Ó, aumentou. Aí eu estou indo. E aí, o que acontece? Ninguém quer ficar à margem, ou ninguém quer ficar parado. Todo mundo quer seguir vou falar uma frase aqui, o fluxo. Todo mundo quer seguir o caminho, todo mundo quer ir junto. E aí é o problema. Tem uma frase que um professor meu falou para mim, que eu nunca esqueço, acho que eu nunca vou esquecer. Porque eu não quero ficar parado. Porque todo mundo está indo e eu vou ficar? Por quê? Não, vamos junto. Eu quero ir também. Mas ele falava bem assim, acho que todo mundo vai lembrar. Estar parado ou em movimento depende do seu referencial. É isso que vai determinar se você está em movimento ou se você está parado. Só que para você saber qual é o seu referencial, você tem que se conhecer. Você tem que saber o que procede de você, o que você quer, qual que são as suas expectativas, quais são os seus limites, o que você quer, qual é o seu objetivo. E muitos desses que estão no movimento, que estão ali andando, entram sem saber o que de fato são. Procuram olhar aquilo que é tendência, aquilo que está dando certo. E diz, sem dizer, ou seja, sem saber se aquilo é bem ou não. Simplesmente segue. Vão seguindo. Já se levanta a bandeira, viram adeptos e tomam para si como verdades. Nem questiona, nem tem critério, não tem nada. Se está dando certo, serve para mim também. E mas aí, Isaías, você está falando do quê? Você está muito abstrato, você está falando que segue isso, segue aquilo, mas segue o quê? Quando eu falo isso, eu falo pessoas. Porque Isaías, quando eu falo segue alguma coisa, eu tenho que ter alguma coisa física, vamos supor, eu tenho que observar algo, tem que me chamar a atenção. Lembra que eu falei no início? Tem que ver, tem que ser visível aos meus olhos. Eu tenho que me chamar a atenção, tem que ser algo que me dê, vamos dizer, me dê prazer ou traga algum sentimento para mim. Traga algo, faça mexer comigo. E aí eu falo pessoas, por que pessoas? Porque quando você está andando, quando você está decidindo, quando você está buscando, você vai olhando cada pessoa que está à sua volta. Espera aí, aquele ali tem algo diferente. Tem algo nele que eu acho que é legal para mim.
Tem algo nela, tem algo nele, tem algo naquilo ali, naquele movimento, tem algo ali, parece que aquilo ali é bom. A galera tá ali curtindo, tá rindo, tá brincando. É aquilo ali que eu quero. E aí, o que acontece? Nós observamos as coisas. Observamos status, observamos roupas, observamos posses, observamos carros, observamos emprego. Pô, se aquele cara tá com aquele carrão, é aquilo ali que eu quero ser também. Se aquele ali está com aquele emprego e ele está com aquela casa, é aquilo ali que eu também quero ser. E esqueço de questionar, será que aquilo ali é bom para mim também? E aí, nisso, começamos a querer começamos a traçar os nossos objetivos em cima daquilo que julgamos e achamos que é bom, que levam ao sucesso, o tal almejado sucesso. E então fazemos as nossas escolhas pautadas naquilo que observamos, achamos bonito e achamos agradável ou achamos legal. Ou seja, olhamos para os outros e esquecemos de olhar para nós. Isso é muito comum nesta fase. Isso é muito comum com a galera. Pois, como eu já disse, é uma fase de buscas, desbravamentos, conquistas, decisões que muitas das vezes podem determinar o que eu serei ou o que eu vou ser durante toda a minha vida. Hoje, eu tomei uma decisão quando eu tinha 24 anos, que mudou a minha história. Chama-se casamento. Hoje eu sou casado, pai de 2 filhos, casado com uma esposa maravilhosa. Isso mudou a minha história. Mudou de solteiro para casado, já mudou muito, né? Glória a Deus. Então, quando eu digo isso, decisões podem mudar o destino de sua vida em todo. É verdade, eu dei um exemplo. E tem N's e N's e N's coisas que eu posso dizer. E aí, então, decisões que podem determinar você durante uma vida inteira. E aí, o que acontece? São muitos e muitos pensamentos, vários. Aí vem pensamento, e aí vem também um turbilhão de sentimentos também. Porque nessa fase, olha, você sente tudo. Tudo você sente. Tudo. E aí nesse emaranhado de decisões, de busca, de sentimento, de pensamento, será que vou, não vou, será que é, não é, posso, não posso, deixo, não deixo, calo, não calo, vou, não vou. Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer algo. E aí eu falo assim, peraí, mas o que é bom? Quem que eu vou me espelhar? Quem que é o bambambam? O que eu posso me espelhar e falar assim, isso aqui é sucesso, não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou buscar, esse aqui que é o certo. E aí, muitas das vezes buscamos aquilo que é o auge, aquilo que está top, aquilo que está no alto. E, voltando de novo, esqueço de olhar para mim. Esqueço de olhar para mim. Agora eu não vou falar, mas também eu fui um cara que também tomei muita decisão. Fiz muita coisa. E não terminei também muita coisa. Por causa disso. Só na onda. Tem um ditado, né? Galinha que acompanha a pata pode morrer afogada. Pode. Mas então vamos lá. Lembra de Atos? Não esquece de Atos. Atos 19, vamos ler. Atos 19. Atos. Eu falei 19 ou 20? Foi? Mas não é não. Espera aí. Lucas bem que me avisou. Muita coisa. Espera aí. Mas eu risquei minha Bíblia. Ah, tá.
Eu nem estou em Atos. Oi? Hã? Desnecessário. Atos 19, versículo 11. Viu? Vamos lá. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saia. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, belo dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Beleza. Esse é o nosso... Vamos ficar só aqui no 15. E aí um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e tu? Vocês, quem são? Beleza. Guarda isso aí. Vou falar uma palavrinha para vocês. Estereótipo. O estereotipo? Não, estereótipo. Estereótipo. Estereótipo significa impressão sólida. Pode ser sobre aparência, roupa, comportamento, cultura, etc. e tal. São pressupostos sobre determinadas pessoas baseadas em generalizações de situações que acontecem anteriormente sem ter conhecimento das características do indivíduo, da pessoa. Entendeu alguma coisa? Nada, falou rápido demais. Loira é... Não é, mas dizem que é burra. Vou dar aquele outro exemplo também. Preto e favelado é ladrão. Não é também. Sabe o que é estereótipo? É um julgamento pré-determinado diante de um ápice da vida. A primeira impressão é que fica. Diante do que você, primeiramente, você vê. Isso é estereótipo. E aí, dentro disso, sabendo o que é estereótipo, os filhos de Seva, eles tentaram expulsar os demônios invocando o nome do Senhor e ainda falando, lembra? O nome do Senhor, mas também junto com aquele cara chamado Paulo, sai. Aí eles levaram a peia, porque não sai. E aí, o que acontece? Eles estavam simplesmente olhando o resultado. Por quê? Porque Paulo, se vocês lerem anteriormente, como estavam dizendo aqui, Paulo ele estava fazendo um negócio assim, tipo, pegava assim, passava assim, pegava a toalhinha, passava lá, curava. Tipo, vou fazer aqui uma analogia. Tipo, um cantor de sucesso, pega aqui, joga, toma, recebe. Fazia mais ou menos isso. Agora, fazendo a analogia, o seguinte: eles queriam ser ovacionados igual o Paulo estava sendo. Mas Paulo estava sendo, mas ele sabia que não era para ele, era para o Senhor. Mas aqueles rapazes queriam para eles. Eles achavam bonitos, achavam legal ser ovacionados. Está no ápice, está ali, bam, bam, bam. E aí, o que acontece? A história já fala, o texto já fala. Eles foram ali querendo almejar o resultado, ou seja, o reconhecimento de Paulo. Eles almejaram aquilo que Paulo tinha. Ou seja, eles queriam a unção, por isso que eles falavam, sai em nome de Jesus, em nome de Paulo, sai. Aí, o que acontece? Não acontece nada. Eles desconheciam as características de Paulo, ou seja, a essência de Paulo. Tampouco sabiam que eram de fato. Ou seja, eles não sabiam nem quem eles eram. Entende?
aquilo que eu falei anteriormente e agora que eu estou falando, dentro do texto, quando você busca algo que está em ascensão, algo que te chama a atenção, cuidado com o que você está fazendo ou cuidado com o que você está escolhendo. Por quê? Porque às vezes você não conhece. Você desconhece a razão, você desconhece a essência daquilo tudo. Ou seja, você não sabe se aquilo ali vai ser bom para você. Ou seja, você tem que saber o que você quer, quem você é, igual eu disse, os seus limites, aquilo que é a sua capacidade para você poder, então, transformar aquela realidade, aquilo que parece ser legal para você. Ou seja, tira o que é bom das coisas. Às vezes não é só fazer uma cópia, que às vezes não dá certo. E a gente viu aqui que não deu certo. Bom. Quando falamos a respeito de identidade, eu penso em 3 situaçõezinhas. Penso em situações não, observações. Penso em 3. Primeira, sobre identidade. Identidade, Isaías, pode ser o que pensam que eu sou. Segundo, o que eu quero que pensem que eu sou. Terceiro, o que eu realmente sou. Esses 3. De novo, o que pensam que eu sou, o que eu realmente quero que pensem quem eu sou, e o que eu sou de fato, de verdade. Cada uma dessas 3 custa. As 2 primeiras custam a base da mentira, que também custa. Para você sustentar uma mentira, é uma atrás da outra. Aqui não tem mentiroso, então vocês não sabem o que é. Mas custa. A terceira também custa, porque você ser verdadeiro, em meio a tantos e tantas coisas que lhe são propostas, é difícil também. Custa. Difícil não, custa. Há um preço a se pagar. E muitos jovens buscam a aparência. Buscam o que os jovens, que eu digo, esses jovens, os jovens ali, os filhos de serva, eles querem que vejam o que somos. Querem que vejam que nós temos a unção, que nós podemos expulsar os demônios. E vou trazer para cá também. Tem gente que pensa que quer ser assim também. Tem gente que quer que os outros vejam. Ou seja, a aparência. Uma pessoa de aparência. E aí, o que acontece? Lembra da experiência que eu falei sobre várias coisas? Eu tenho uma experiência sobre isso. Uma vez, um belo dia, o que aconteceu? Me questionaram sobre o que eu era de fato. Me puseram na parede. Chamado GA. Um belo dia, falaram bem assim para mim. Eu acho que você tem máscara. Cara, aquilo ali para mim foi um tapa na cara. Pensa num cara que ficou bravo. Foi eu. E aí, assim, totalmente um desaforo, né? Falar que eu tenho máscara. Como assim máscara? Mas era uma verdade, porque eu estava me escondendo. Eu não estava sendo verdadeiro. Então, e ali naquela hora ali, foi desmascarado ali de uma forma ali amigável, de uma forma ali genuína, de uma forma ali pura, de uma forma ali de cuidado. E eu não gostei, realmente eu não gostei. Mas foi necessário. E eu digo para você, mudou muita coisa na minha vida. Mudou muita coisa. E aí quando a gente é questionado nisso, sobre em sermos o que realmente somos, isso nos custa, igual eu disse para vocês. Uma vez, nossa pastora Ivani, ela pregando, ela falou uma coisinha assim, ó. Nada é entregue para aquele que Deus não reconhece. Nada é entregue para aquele que Deus não reconhece. E aí,
É a mesma situação daqueles jovens ali, dos 7. Deus não reconhecia eles. Então, automaticamente, não foi-lhe entregues ali uma autoridade sobre aqueles espíritos. Ou seja, tudo foi por água abaixo. E aí, lembrando o seguinte: quando eu digo, fiz o monte e não terminei, por quê? Porque Deus não me entregou. Então, ali as minhas escolhas não foram pautadas em cima de uma vontade de Deus, ou de um cuidado de Deus. Ou seja, Deus cuida e não deixa prosseguir. Te barra, te prende, cuida de você, te guarda. E a palavra diz também muito a nós a respeito de Paulo. Podemos entender um pouco mais da passagem e entender quem eu sou e os valores que nos devem impulsionar. De um lado, 7 garotos que buscavam algo. Do outro lado, um só homem que tinha conhecimento, tinha autoridade e reconhecimento. E esse era Paulo. Então, devemos entender o que é esses valores. Quando buscamos e tentamos entender, ou tentamos ali administrar aquilo que é nos dado, ou seja, aquilo que a gente busca, aquela visão que nós temos do todo, ou de alguma pessoa que a gente acha que é legal, a gente quer que se espelhe em nós, há coisas que nos impulsionam, há critérios a ser observado. A gente pode ver isso um pouquinho para frente, lá em Atos, que fala também. Paulo ele fala, lá em Atos 20, 33, ele fala um pouco dele, daquilo que é a essência dele, daquilo que é Paulo em si. Fala assim: não cobicei a prata, nem o ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que as minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor. Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Ou seja, o que movia Paulo era o outro, era o próximo. O que movia os filhos de Seva? Eu. Então você já viu uma diferença muito grande nisso. Então, Paulo, ele sabia quem que ele era, porque você só pode dar alguma coisa a alguém quando você se conhece. Porque se você não se conhece, você não sabe nem o que você vai dar. Como é que eu posso dar alguma coisa se nem eu sei o que eu tenho? Paulo sabia o que tinha. Ele sabia o que ele podia oferecer, então ele dava. E aí, mas nós jovens temos muito a decidir, temos muita caminhada, temos muitas escolhas a fazer. E aí, nessa reta, neste caminho que a gente tem a traçar, muitas são escolhas. São as escolhas. Aí eu coloquei também aqui uma observação sobre reta. Eu falei aqui reta, né? De novo, matemática, né? Reta são 2 pontos equidistantes um do outro. Ou seja, se você vai traçar uma reta, um caminho, você tem um início e você tem um fim. Um ponto, outro ponto. É uma reta. Você tem um início e você tem um fim. Então você tem algo nessa caminhada. Você tem muitas coisas, muitas decisões. Você tem muitos, como é que eu falo? Tropeços, muitas alegrias, tristezas e muitas decisões. Ou seja, temos que descobrir quem somos. E aí, nessa caminhada, nesse traçado, sempre olhamos e nos espelhamos em pessoas. Olhamos para o que alguns já conseguiram. E aí,
deixamos de olhar um pouquinho para nós, o que nós devemos conquistar, o que nós queremos buscar. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso alvo? Olha para um que já está com o alvo definido, que já está buscando, e aí às vezes a gente esquece de nós. Esquecemos de olhar. Mas, Isaías, como é que você está dizendo com isso? O que eu estou dizendo é o seguinte, que as nossas decisões, as nossas escolhas nessa fase que nós vivemos, que eu vivo, elas dizem muito, como eu falei, aquilo que seremos. Então, existe uma importância, existe um verdadeiro significado em decidir aquilo que queremos, aquilo que buscamos, com quem andamos, o que podemos. Por quê? Porque isso vai determinar muito do que você vai ser. Isso vai determinar, às vezes, não o que você vai ser, mas determina muito o que você pode perder também. Porque às vezes você tem que voltar a tudo. E aí, já se passou um bom tempo. E aí, mas o que fazer, como fazer, para quem olhar, quem que eu vou copiar? O próprio Paulo diz, sejam meus copiadores ou meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está aí uma dica. Cristo. Agora, vou fazer uma historinha para vocês. Estava tentando achar algo que fizesse sentido para exemplificar isso daí que eu quero dizer para vocês. Então, lembrei do pescador. O pescador. Faz de conta que, vou fazer aqui uma analogia, André. Pescador e eu. Eu e o pescador. Vamos lá. Pescador. O pescador, ele sempre está em busca de algo. Ele sempre está pescando algo. Ele sempre vai pescar algo, o pescador. Assim somos nós. Nós sempre estamos tentando pescar alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? Sim, isso mesmo. Porque eu pensei que só eu que pescava. Aí tá. Sendo que o pescador sempre busca algo, o objetivo dele é pescar algo, o que ele busca pescar? Peixe. Isso aí, peixe. Muito bem. Tem uns que não pega peixe, né? Pega cracajá, pega os trem, mas pesca alguma coisa. E nós, o que nós tentamos pescar? Oi? Podemos ser pescadores de almas, mas tem uma outra coisa que você também já pescou ou busca pescar. Felicidade. Todo mundo aqui já tentou pescar, ou tenta. Ou está tentando, está na beira do barranco tentando pescar a felicidade. Certeza. Nós sempre tentamos pescar o peixe. Nosso peixe chama-se felicidade. E o pescador, ele tem que estar preparado. Ele tem que sair de casa, na sua busca ali, com a sua tralha, e ele tem que exercer o dom da paciência na hora que ele vai fazer a sua pescaria. Ele tem que exercer esse dom, porque é imprescindível. Pescador sem paciência não é pescador, é só arruaceiro. Você já viu? Na beira do rio, o cara que não tem paciência, cai barranco, joga pedra, faz o maior escarcéu, atrapalha todo mundo que está querendo pescar. É desse jeito, o cara sem paciência. Pois o que está sendo... Porque ele precisa de paciência. Por quê? Porque aqui é o seguinte, vamos lá. Ai, vara. Seguinte, o pescador vai pescar, aqui é o rio, beleza. Aí ele está lá, né? Está lá pescando. Ele tem que ter paciência. Por quê? Ele não pode mexer. Ele tem que ficar observando ou a linha ou se vai dar uma cutucada. Porque se der uma cutucada, ele ferra. Aí pegou. Então ele tem que esperar. Ali ele fica esperando. Quando ele vê, tira a linha lá, já comeu tudo a isca, né? Esperou tanto.
Mas ele não pode perder a paciência, porque ele tem que tentar de novo. O alvo dele não é o peixe, então tem que ter paciência para pegar esse peixe. E aí, o pescador, ele faz assim. E eu vou sair para pescar. Aí o que acontece? Lembra de tudo que eu falei. Vou pescar a felicidade. Aí eu saio para pescar. Mas eu estou querendo tanto pescar o peixe felicidade, tanto, que nós saímos de casa afobados para pescar a tal da felicidade. E aí, somos tão afobados, mas tão afobados para pescar a felicidade, porque é tão bom, tão grande, pesado, que aí nós paramos de enxergar, ou seja, nós esquecemos, nós vamos afoito demais e não enxergamos nem a nossa alma, não sabemos nem quem somos. Tropeçamos, caímos, vira aquela coisa, vamos sair para pescar, em vez de pescar peixe, pesca macaco, porque joga a linha volta, pega na orelha, pega no pé, pega na roupa, não faz nada. De tão afoito que nós estamos para pescar a tal da felicidade. Aí, vem aqui. Isso aqui é a minha vara. Vou pôr aqui. Ai. Vem aqui. Beleza. Todo pescador tem o quê? A vara. Todo e qualquer. Tem uns que pescam na mão, de linha e tal, mas sempre tem uma vara. E aí, a vara, ela não pode, como é que eu posso dizer? Ela não pode estar desassociada ao pescador. Não tem como você desassociar um pescador de sua vara de pesca. Não tem. Quando você fala é pescador, é porque tem uma vara de pesca. Ou seja, é um ícone, é um símbolo, é algo que determina, que vai dizer, aquilo ali é um pescador. Você está entrando aqui na minha casa, você entra aqui, primeira coisa que você vê lá, pendurada lá perto assim do telhado, assim, enfiada assim nas vigas lá, você vê uma vara e fala assim, poxa, esse cara aí pesca, né? Talvez não é bom, mas pesca. É um pescador. Então, a vara de pesca simboliza, ela é um objeto que descreve um pescador. Como eu disse, né, se você entra numa casa e vê uma vara de pescar, você já sabe que ali existe um pescador. Então, essa vara aqui é um objeto assim, vamos supor, universal. Ela simboliza assim a alma de um pescador, simboliza quem ele é. Se você passa por uma pessoa, igual eu falei, e você entra dentro da casa dela e você vê aquilo ali, você sabe. Aquele cara ali é pescador. Não precisa ele nem falar, só de você ver. Ele sai para pescar. E aí, o que acontece? Quem determina aonde essa vara vai ficar? Vocês estão comigo aqui? Pescador, né? Quem determina qual que é a linha que eu vou pôr aqui? 0,10, 0,20, 30, 40, 50, né? É o pescador. Quem vai saber se é hora de trocar ou não? Pescador, né? O pescador é o que determina, certo? Agora, vamos para mim, para eu. Quem determina o que eu posso e o que eu não posso? Quem determina o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer? Quem determina os meus passos? Espírito. O Espírito determina aonde eu vou, como eu vou e de que forma que eu vou. É o Espírito que vai me guiar, que Ele vai me fazer, ou seja, quando eu disse, a vara é a alma do pescador, é porque simboliza o que é o pescador.
É ele que determina o que ela vai fazer ou o que não. Ou seja, o pescador tem domínio sobre a alma dele, sobre o que ele vai ser ou o que não. Mas no meu caso, Isaías Vieira Neto, quem determina o que eu sou, o que devo ser, o que eu vou fazer, como e quando, a hora que eu vou pescar, é o Espírito. Esse é o determinante. Quando eu entro na minha casa e eu vejo o ícone do Isaías, ou o ícone de vocês, e eu vejo ali o Espírito Santo de Deus, eu sei. Aquele cara é guiado pelo Espírito. É ele que determina. É ele quem dá as ordens. E aí, pois, lá em Romanos 8 também a gente tem um texto que fala sobre essa questão, para ficar bem mais claro. Fala bem assim, ó. O 8:9 fala bem assim. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. E aí, acabou a pescaria? Não, acabou não. Tem mais. Vamos lá. Mas toda pescaria, todo movimento de pesca, ele é determinado. Existem determinações, existem situações que determinam uma boa pescaria, uma má pescaria. O que eu vou pescar, o que eu devo? Existem agentes externos, que são clima, horário, chuva. Se eu vou pescar do barranco, se eu vou pescar de canoa, se eu vou pescar, sei lá, na cachoeira, onde eu for. Ou seja, os agentes externos, aonde eu estou, é o que determina como que vai ser minha pescaria, certo? Estou falando besteira? Então, pois é, na chuva, se for pescar, só pega bagre. Isso eu sei. Então, existe... Aí, se você não quiser pegar bagre, você vai na hora da chuva? Não, mas eu vou para me pegar um pintado, porque também pega. De couro, não é? Estou certo ou estou errado? Ixi, só pescador bom. Aí tá. Aí vamos lá. Mas sabendo disso, que existem determinantes, ou seja, agentes determinantes na sua pescaria, que vão determinar como que vai ser a sua água ou não, o que vai ser o critério ali, o que você vai poder usar, o que não vai ser. Tem uma coisinha aqui. Lembrando do pescador. Agora, eu e vocês. Mas quem quer pescar felicidade, porque a gente está saindo para pescar felicidade. Quem quer pescar felicidade, tem que procurar Jesus. Pois Jesus é conhecedor das águas. Ele conhece as águas. Jesus é conhecedor das águas. Independente de fatores externos, Ele sabe onde você deve fazer a sua pescaria. Ou seja, o Espírito Santo, Ele vai te determinar. Não importa aonde você está. Se a sua pescaria de felicidade está no barranco, se está de canoa, se está pescaria submarina, onde for, o Espírito Santo de Deus, Ele vai determinar. Não importa a questão da água. Se você está pescando e está chovendo, começou a chover, não preocupa. O Espírito vai tratar de ajudar você na sua pescaria. É Ele que vai determinar. Não importa aonde, quando e o clima. Não importa agente externo. Importa sim com quem que você está. Quem que está no controle. Pescador que é pescador não fica copiando o que o outro faz.
Pescador que é pescador não copia o outro. Ele adapta uma dica, algo que alguém passa para você. Pode prestar atenção. Pescador, ele não fica copiando o outro. Se ele fala que ali está bom, ele às vezes vai lá para ver se está bom aquele lugar de pescaria. Ou então, se aquela isca é boa, ele faz o jeitinho dele, mas não fica copiando. Você pode prestar atenção nisso. É uma característica. Ele não copia. Ele não é de copiar um ao outro. Cada um tem a sua singularidade. Pode ver, todo pescador tem uma dica para você. Se você perguntar para um e para outro, ele vai falar, você pesca desse jeito, você pesca desse jeito, você pesca desse jeito, para um peixe só. Todos eles falam uma coisa diferente. Cada um tem a sua particularidade. Ou seja, mas isso não quer dizer que eu não posso adaptar ou eu não posso buscar uma alternativa, algo que ele tem para mim. E aí, voltando para nós. Mas quer pescar felicidade? Procure Jesus, pois Ele é o conhecedor das águas. E aí, eu volto de novo. Vai tomar uma decisão? Vai buscar a felicidade? Porque dentro disso tudo que eu falei, usando a analogia do pescador, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Eu sempre tento buscar a felicidade. Sempre tento buscar o melhor. Ou seja, a felicidade em si, ela está determinada nas coisas boas. Eu nunca vi felicidade nas coisas ruins. Não existe isso. Felicidade, ela está atrelada às coisas boas. Ou seja, eu sempre busco o melhor para mim. Se eu sempre busco o melhor para mim, sempre eu estou almejando a felicidade, quem que eu devo me submeter? Quem que eu devo procurar? A quem eu devo me espelhar? Cristo. Ele vai determinar. Ele vai dizer. O Espírito Santo de Deus, ele vai me informar claramente o que é que eu devo fazer. Quais são as minhas opções? Quais são os meus destinos? Quais serão os comandos? É Ele que faz. Então, o que fazer? Tudo que existe aí fora é ruim. Não devo seguir os passos de ninguém. Existem pessoas, inúmeras pessoas, as quais podem ter como exemplo. Mas, primeiramente, devo conhecer e saber quem sou. Ou seja, como eu digo, devo entender e saber quem eu sou, eu devo me submeter àquele que tem a boa e agradável. A boa e agradável, bom e agradável amor, aquele que tem o bom e agradável conselho, o Espírito Santo. Esse é o segredo. Ou seja, primeiramente devo saber quem eu sou. O saber quem eu sou é eu me submeter ao Espírito. É eu estar disponível ao Espírito. Aí, então, tudo se encaixa. Tudo vai ter sentido. Às vezes algumas coisas vão acontecer que não tem, mas no final vai dar sentido. Você vai entender o porquê. Então, o segredo é, se submeta. E aí, então, o Espírito se encarrega de mostrar as direções e as decisões que devo tomar. Em Romanos 12, é um texto super bacana, que ele fala disso. Vou ler com vocês. Fala bem assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário,
tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção de sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua. Parar aqui. Isso é característica. Isso é suas características. Porque cada um tem uma. Cada um é particular, cada um é singular. Ou seja, se o Espírito está dizendo que você é porque você é, então faça aquilo que é para ser feito. Se é para dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso aqui diz muito, né? Sobre quem eu sou, o que eu devo fazer, como devo me portar diante das situações. É isso que eu estou tentando, isso que quero compartilhar com vocês, aquilo que foi ministrado a mim, que foi dado a mim. Que eu devo ser amoldado, não aos padrões que existem aí, não aos padrões que todo mundo diz, mas aos padrões de Cristo. Aí você vai falar, mas então tudo está errado lá fora? Não, nem tudo está errado lá fora. Mas o que está lá fora procede, ou o que está lá fora segue o padrão de Cristo? Se seguir, beleza. Se não, não serve para mim. Não faz parte da minha identidade. E, para finalizar, em Lucas, tem uma passagem bacana também. Fala bem assim, sobre o que eu quero dizer é o seguinte. Quando eu falei aquela hora do caminho, que tudo é bom e aí a gente segue porque é legal, porque é bacana, porque todo mundo está indo. Aí tem uma coisinha que vocês têm que tomar cuidado. A gente tem que se policiar no que a gente faz, todos os dias. Isso eu falo, independente se você é crente, se você não é. Tudo que você faz, você tem que se policiar, você tem que saber se é correto ou não, se está legal ou se não está. A gente faz todo dia isso, não é? Porque se vai mal, a gente já exclui, já falando, né? Vai mal, então não tem que mudar. E quando vai bem? Vai bem, não precisa, né? Está indo bem, para que eu vou mudar? Time que está ganhando não se mexe, mas não é bem assim. Lucas 2,
Tem uma passagem que eu vou compartilhar com vocês e já vou terminar. Lucas 2, versículo 41 ao 45. Fala bem assim. Lá, fala assim, ó. Todos os anos, seus pais... Todo mundo achou? Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, a gente está falando de Jesus aqui. Quando ele completou 12 anos, eles subiram à festa, a festa de Páscoa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram no templo sentado entre os mestres. Essa passagem eu vi há um tempo e me chamou muita atenção numa pregação. Porque fazer o que é bom a gente faz. Todo mundo faz o que é bom. Todo mundo consegue fazer. Se é bom, faz. Isso a gente faz, a gente não consegue no começo, a gente faz tanto, que a gente consegue fazer daqui a pouco certinho, correto, sem erro, sem falha, perfeito. Aqui aconteceu com José e Maria. Há 11 anos, eles saíam de onde eles estavam e iam comemorar a Páscoa até Jerusalém certinho. Ia e voltava. Ia e voltava. No 12º ano, fizeram direitinho também. Iam e voltavam. Iam e voltaram. Só que, nesse ano, eles voltaram sem alguém. Voltaram sem Jesus. Não estava fazendo tudo certinho? Não estava conforme o script? Igualzinho os anos anteriores. Só que, nesse ano, eles estavam sem Jesus. E aí que está. Se está sem Jesus, independente se está certo, ou se eu fiz o ano passado correto, se está sem Ele, pode deixar para trás, que não vale. Então, cuidado com aquilo que é bem certinho, aquilo que está correto. Olhe se tem Jesus nele. Se não tiver, chuta que é laço. Porque parece que é bom, tem a aparência de bom, mas não é bom. No final, aí que eu falei antes, cuidado com a decisão que eu vou tomar. Pode até ser que seja bom, ou vou indo, mas talvez eu vou ter que voltar para trás. E aí eu vou ter que voltar para trás e aí eu perdi. E não é para me perder, é só para me avançar. E aí o que acontece? Aí ele ficou um dia, andaram mais um dia, achando que estava no meio. Não está aqui, né? Mas está no meio, está perto. Está assim, é pertinho aqui, por unção, chega em mim também. Não sei onde está, mas está perto, estou sentindo. E não estava. Já tinha ficado para trás há muito tempo. Teve que voltar 3 dias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nem sempre o que é bom é bom. Então, é isso, meus queridos. Sobre isso que eu queria dizer a vocês nessa noite de hoje. Sobre sermos críticos conforme o posicionamento do Espírito Santo. Aquilo que vai determinar se eu estou andando ou se eu estou parado, porque o nosso maior grilo é isso, se eu estou parado. Mas aquilo que determina é o seu referencial. E o seu referencial é Cristo. É Ele que vai te determinar.